A igreja pode se assentar. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso amado Salvador, Jesus. Irmãos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho que João escreveu. Temos meditado nesse Evangelho precioso. Hoje trabalharemos o final ou o resto do capítulo de número 11. João 11. João, capítulo de número 11, nós leremos do versículo de número 47 ao 57. João 11, de 47 a 57. Eu farei a leitura, os irmãos prestem atenção, crianças que vão me fazer o desenho, já gostaria de pedir o desenho agora, tá? E o desenho que eu vou pedir hoje para vocês fazerem é um rosto triste, tá? Pode ser chorando, um rostinho triste, uma cruz no meio e do outro lado, como se olhando para a cruz tivesse então um rosto feliz, alegre, tá certo? Esse é o desenho que eu quero que vocês façam, depois da leitura da palavra. Então, prestem todos atenção, é palavra de Deus para nós, diz assim as Escrituras Sagradas. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Amém. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra bendita. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos alimentado dia após dia, Pai. O Senhor tem permitido com que o seu povo tenha acesso à tua palavra, e nós temos esse privilégio, ó Pai, de meditarmos individualmente e meditarmos também em culto solene ao Senhor, ó Pai, onde o Senhor fala conosco. Suplicamos o favor do Senhor, ó Deus, para que o Senhor nos livre de toda distração, para que o Senhor lance luz à nossa mente, para que compreendamos as verdades do texto, ó Pai, e que sejamos transformados, encorajados para a glória do Teu nome, Pai. Sê conosco, rogamos assim, tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, quem aqui já ouviu esta expressão? Sanguis martyrum semen Christianorum est. Alguém já ouviu essa expressão? Essa é uma expressão latina. E essa expressão foi cunhada por Tertuliano. Tertuliano de Cartago, um dos chamados pais da igreja, que viveu ali no século II, século III da era cristã. Esta frase, irmãos, ela significa o seguinte em português, traduzindo em português: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Imagine no contexto em que Tertuliano viveu como um cristão, ele dizer o que ele disse. Irmãos, talvez nós não tenhamos tanta noção assim porque vivemos no Brasil, mas
o cristianismo sempre sofreu perseguição. E nos primeiros séculos, principalmente, irmãos, a partir da perseguição dos próprios judeus, que nós vemos no texto, do próprio Sinédrio, dos homens da lei, da liderança entre os judeus, do judaísmo, passou-se também a acontecer uma perseguição por parte dos próprios romanos. Imperadores que se levantavam, eles mandavam perseguir, matar e prender cristãos. Só houve alívio no século IV. Tertuliano, então, viveu debaixo de grande pressão, grande perseguição. E ele diz essa frase nesse contexto, onde cristãos eram mortos, torturados, famílias eram separadas, homens, mulheres mortos, queimados, torturados, simplesmente por serem cristãos, por não se submeterem ao senhorio de César, naquilo que os Césares iam contra os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto que ele diz: o sangue dos mártires, daqueles que morrem pelo Evangelho, é a semente dos cristãos. Porque quanto mais cristãos morriam, maior era o testemunho da fé destes homens e mulheres, e o cristianismo então avançava. Aqueles que eram cristãos verdadeiros eram encorajados e outros eram chamados à fé. Irmãos, não é diferente nos nossos dias. Isso tem acontecido em países perseguidos e o sangue dos cristãos continua sendo, ou melhor, dos mártires, continua sendo semente dos cristãos, e a igreja, sim, continua avançando. Quando olhamos para esse texto, irmãos, é o que nós vemos. Esse texto, desde os tempos de Jesus, mostra para nós que o próprio Cristo foi perseguido. Mas esse texto mostra algo além para nós, irmãos, que deve nos encorajar, assim como Tertuliano e cristãos ao longo do tempo têm entendido que o ódio contra os cristãos não pode deter a agenda de Deus, não pode deter e impedir os propósitos de Deus. Esse texto vai mostrar isso para nós, exatamente isso para nós. E é por isso que nós vamos meditar neste tema: o ódio humano coopera para o triunfo divino. O ódio humano coopera, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, para o triunfo divino. Irmãos, este texto, e para contextualizá-los, eu gostaria que vocês dessem uma olhada para o final da perícope que nós lemos, o verso 55, ele mostra que esse era um período que se aproximava à Páscoa dos judeus, a Páscoa. Olhem aí o verso 55, estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. A Páscoa estava se aproximando. Essa provavelmente era a última Páscoa do Senhor Jesus, ok? Era a Páscoa onde ele ia ser entregue. Ele acabara de fazer um milagre glorioso, onde Lázaro foi ressuscitado. Além de todos aqueles milagres que já temos visto, cego vendo, coxo andando, nós vemos agora Jesus ressuscitar um morto que já cheirava mal, e Betânia era próximo de Jerusalém, a notícia corre rápido e todos sabem. E na Páscoa dos judeus, antes mesmo da Páscoa, onde os peregrinos peregrinavam para Jerusalém, uma semana ou até mais de uma semana antes, pessoas já concorriam, já iam até Jerusalém para se purificarem, para participar dos rituais de purificação, é o que o texto está dizendo. Então imagine aqui, eu estou dando contexto para vocês, que Jerusalém já está enchendo, está cheio de gente. E qual é o assunto que está correndo nos ouvidos, nos lábios dos judeus? Vocês viram o que Jesus fez? Jesus ressuscitou um morto. Jesus tem feito milagres, estão todos falando desse assunto, irmãos. E eles estão dizendo entre eles: será, olha só o verso 56, lá procuravam Jesus e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Judeus conversando, nos virá ele à festa? Então o assunto é Jesus, virá ele à festa, estão aguardando com uma certa expectativa o Senhor Jesus aparecer. Quem é esse que faz esses milagres? Quem é que ressuscita mortos? As pessoas estão ansiosas para vê-lo. E o verso 57 diz: ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. Então, a notícia corria, todos conversavam sobre Jesus, ele era o assunto, alguns ansiosos para ver com seus próprios olhos Jesus, mas os líderes judeus estavam perseguindo e já haviam expedido uma ordem
para que Jesus fosse preso, porque eles queriam matar Jesus. Já havia sido dada essa ordem. E por que foi dada essa ordem? Então nós agora voltamos para o verso de número 47. Olhem aí, irmãos, o verso de número 47 mostra para nós a trama dos maus. Homens maus estão tramando contra o Senhor Jesus. E como essa trama se dá? Olhem aí, nesse contexto da ressurreição de Lázaro, dos milagres, de todo mundo falando de Jesus, diz o texto: então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Percebam, irmãos, o que o texto está nos mostrando. O sinédrio é convocado. E o sinédrio é convocado para eles decidirem o que eles fariam em relação a Jesus. Ele está ganhando fama celeremente. A fama deste homem está crescendo. Eles não negam os sinais de Jesus. Ele está fazendo sinais e a fama dele está crescendo. Só para vocês entenderem bem, irmãos, o sinédrio era um organismo judaico judicial. Ok? Então era como se fosse a Suprema Corte dos judeus. E esse organismo, ele controlava os negócios internos dos judeus debaixo da autoridade do Império Romano. Então o Império Romano autorizava que dentro do seu império eles atuassem. E esse sinédrio, então, é esse organismo que era um organismo judicial, mas não somente judicial, ele era um organismo legislativo e através do sumo sacerdote também executivo. Então tinha grande importância o sinédrio. Lá estavam o sumo sacerdote e outros sumos sacerdotes, pessoas importantes. O sinédrio, irmãos, ele era composto de um grupo, em sua maioria, do pequeno grupo de saduceus. No pequeno grupo de saduceus, comparado ao grande grupo dos fariseus, eles eram pequenos, que eram um partido religioso dentro do judaísmo. Esse pequeno grupo era extremamente influente e eles ocupavam a maioria das cadeiras dentro do sinédrio. Tá certo? Mas também havia um grupo menor em relação aos saduceus de fariseus, que era esse outro grupo religioso. Eles até divergiam entre si em muitos assuntos, mas em outros eles concordavam, inclusive no assunto de prender Jesus. Então tinham fariseus muito influentes que faziam parte também do sinédrio. Além deles, haviam alguns anciãos, mestres entre os judeus e alguns aristocratas, pessoas importantes, com muitos recursos. Assim era formado o sinédrio. E eles tomavam decisões ali no sinédrio. Então, esse povo está sacudido por dentro. Com a fama de Jesus, com o que Jesus vem fazendo, irmãos, eles estão sacudidos, eles estão inquietados em seu coração, pensando o que a gente vai fazer. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá para ficar só assistindo. Então, pulem aí para o verso 48. Olha a discussão deles. Eles dizem: se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha só, irmãos, o que eles estão pensando, e essa é a discussão deles. Se nós deixarmos esse homem continuar avançando com sua fama, fazendo sinais, e as pessoas, então, percebendo tudo isso, eles crerão no que ele está dizendo. Ele tem se apresentado como Filho de Deus, ele tem se apresentado como o Salvador, como a água da vida, ele tem se apresentado como a solução. Em outras palavras, eles sabem bem que Jesus está se apresentando como o Messias prometido. Eles crerão nele como Messias. E quando eles entendem aqui que o povo pode crer em Jesus como Messias, eles não estão entendendo aqui toda a magnitude do que é ser o Messias e toda a obra do Messias. Eles estão entendendo num contexto político. Ele não pode ser o Messias neste contexto político. E ele diz: se isso acontecer, os romanos virão. E os romanos, então, tomarão não só o nosso lugar, e aqui o lugar provavelmente se refere tanto a Jerusalém, como ao próprio templo. Eles vão tomar o nosso lugar e vão tomar a nossa nação. Irmãos, é interessante aqui porque estes homens estão reunidos. E parece que a fala deles é uma fala piedosa. Parece que eles convencem uns aos outros de que tudo o que eles estão pensando ali, neste concílio, é piedoso. E parece que eles estão pensando no bem do povo. Parece que eles estão pensando no bem da nação, mas não é isso que está acontecendo. Na verdade, eles estão pensando apenas nos seus próprios interesses. Eles estão pensando no prestígio que eles perderiam se Jesus, de fato, fosse o Messias.
Eles estão pensando que toda a fama, todo o poder, todo o status que eles tinham cairia por terra se Jesus, então, de fato, fosse o Messias. É nisso que eles estão pensando. É tão engraçado, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, no grego, essa palavra que é traduzida para nós como lugar é a palavra topos. E essa palavra topos, ela pode significar lugar, e parece que era isso de fato que eles queriam dizer, mas ela também pode significar posição, status ou poder. E no fundo dos seus corações é com isso que eles estão preocupados. É como se eles estivessem dizendo: nós vamos perder o nosso poder, nós vamos perder o nosso lugar. E pense numa coisa que eles gostavam, era de status, irmãos. Era ser quem eles eram. E esses homens eram admirados entre a nação de Israel. Todos olhavam para eles como grandes sábios, como um povo elevado. E eles gostavam dessa condição, irmãos. Eles gostavam dessa condição. É interessante, irmãos, quando eu olho para esse texto, não é nada diferente dos nossos dias, não é verdade? Como o ser humano continua lutando e querendo poder de todas as formas. E sabe o que é engraçado? Que as pessoas que lutam pelo poder e vão chegando cada vez numa condição de exercer maior poder, eles usam discursos piedosos, não é verdade? Para manter, para chegar no poder e para manter o seu poder. É o que nós vemos, por exemplo, quando nós olhamos para o nosso país e nós vemos, e eu acho que já está escancarado para todos, quando nós pensamos no Supremo Tribunal Federal, né, e até mesmo aqueles que apoiavam hoje já estão vendo os verdadeiros interesses daqueles homens poderosos ali, não é verdade? Que pensam apenas no próprio umbigo. E vocês já perceberam, já viram entrevistas desses homens que nem deviam dar tantas entrevistas como dão, mas eles usam um discurso um tanto quanto piedoso, luta pela democracia, luta pelo Estado democrático de direito, e com esses discursos eles vão manipulando a narrativa, isso tudo por causa de poder, irmãos. Quando eu olho para esse texto, é isso que está acontecendo aqui, uma manipulação da narrativa em concílio, um convencendo o outro, mas no fundo, todos têm a mesma intenção, é se manter no poder. E é por isso que esses homens lutam, pelo poder e por manter o nome deles conhecido na terra. Olhando para esse texto, antes de avançarmos, deixa eu dizer uma coisa. Esses homens tinham uma grande responsabilidade na função que eles tinham. Aqui existiam sacerdotes, sumo sacerdote, o próprio Caifás, que nós vamos falar dele agorinha, ele estava aqui e esses homens tinham responsabilidade, ainda não havia sido inaugurada a nova aliança, de fato exercia o sacerdócio, e esses homens estavam deturpando aquilo que Deus havia estabelecido. E por que antes de pular para o próximo ponto, eu toco nesse assunto ainda, irmãos? Porque o problema aqui não é a questão conciliar. Se nós olharmos para as Escrituras no Novo Testamento, nós vemos que o modelo bíblico de governo, inclusive, ele é conciliar. Na era apostólica, neotestamentária, na Nova Aliança, nós vemos que o modelo que o Senhor estabelece para a sua igreja, para o seu povo, é conciliar. Então, o problema não são os concílios. Os concílios são instrumento de Deus, mas deve ter ali homens piedosos. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque uma vez que o modelo é bíblico, nós, por exemplo, somos uma igreja conciliar. Nós precisamos sempre cuidar do nosso coração. Isso é palavra de Deus para nós, liderança, o conselho desta igreja. Isso é palavra de Deus para homens e mulheres que exercem funções, que muitas vezes lidam com coordenações de serviços. Isso diz respeito a concílios superiores da nossa igreja. Nós temos que orar pelos concílios superiores, presbitério, sínodo. Nós precisamos orar pelo Supremo Concílio, que inclusive terá reunião esse ano, para que Deus não permita que os corações sejam corrompidos, irmãos. Pode parecer loucura, mas o pastor sobe no púlpito para falar disso. Eu tenho que reconhecer que todos nós somos pecadores e temos esse tipo de tendência. Por isso nós precisamos caminhar de joelhos, humildes diante do Senhor, pedindo graça
para que não sejam feitos os nossos interesses, para que as nossas decisões, para que as nossas lutas não sejam para que o nosso nome seja conhecido, mas para que a glória de Deus seja manifestada. Orem, bote aí na agenda de vocês, ore pelo Supremo Concílio que teremos esse ano, ore pelo conselho desta igreja, ore pela liderança da igreja presbiteriana, ore pela liderança das igrejas do Senhor espalhadas pela terra. Ore também pelo seu próprio coração, para que você não seja um homem e uma mulher tomada por desejos egoístas que pensa só em si e na fama do seu próprio nome. Mas o texto não para por aqui, meus amados irmãos. Olha aí o verso 49. O verso 49 diz: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. Olha a maneira deste homem, né? Ele era o presidente, como sumo sacerdote, ele era o presidente do Sinédrio. Então ele toma a palavra. Ele toma a palavra e, um tanto quanto arrogantemente, ele adverte os seus pares. E ele diz: vocês não sabem é de nada. Essa é a palavra de Caifás. E só para vocês entenderem aqui, irmãos, quem é Caifás? Caifás era um homem extremamente político, e aqui no mau sentido. Ele era um politiqueiro, que pensava assim, status. Caifás, ele assumiu o posto de sumo sacerdote do ano 18 ao ano de número 36. Isso era um tempo longo para um sumo sacerdote. E ele tinha que politicamente conseguir se manter nesse posto. Ele era genro de Anás, que havia sido sumo sacerdote antes dele, provavelmente participava do Sinédrio. Esse homem era um homem, irmãos, que a Escritura vai mostrar para nós que ele era invejoso. Ele invejava o Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 27, verso 18, mostra que ele sentia inveja do Senhor Jesus. Ele era movido por um coração invejoso. Ele era um estrategista, hipócrita. Ele é aquele homem que, quando o Senhor Jesus está diante do Sinédrio, já tendo a intenção de matar, ele só quer uma ocasião. Em uma das falas do Senhor Jesus, de maneira hipócrita, quase que como um ator, ele rasga as suas vestes, mostrando contrição, como se aquilo fosse vergonhoso. Hipócrita. Esse é Caifás, irmãos. E ele usa da sua posição e ele faz parecer que ele pensava no povo, ele manipula o discurso para cumprir os seus propósitos egoístas de maneira maligna. Esse é Caifás. Estou apresentando aqui para vocês o sumo sacerdote Caifás. Nas palavras de William Hendrickson, comentarista do Novo Testamento, irmãos, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui o que Hendrickson diz. Na trama de sua personalidade, os fios da impudência cínica, da ambição insana, da inveja rancorosa e da esperteza consumada estavam entretecidos. Ele sabia todas as respostas e sabia como fazer os outros verem as coisas do seu jeito. Esse é Caifás, o poderoso Caifás, lutando pelos seus próprios interesses com desejos maus e propósitos maus. E o verso 50 ainda diz para nós, olha só o que propõe Caifás. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. O que ele está dizendo aqui com o discurso? Coitado do povo. Se nós não fizermos nada, o povo vai morrer pelas mãos dos romanos. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E sabe o que a gente vai fazer? É melhor sacrificar um do que todos. Vamos sacrificar esse homem. Vamos matar esse homem. Piedosamente, entre aspas, ele toma a decisão. Vamos matar Jesus pelo bem do povo. Ele quer tirar Jesus de cena. Ele quer acabar com Jesus, usando o povo, então, para isso. Sob disfarce de um patriotismo nobre, irmãos, Caifás chega a fazer esse plano nefasto, visando a sua própria popularidade e glória. Esse é Caifás que está diante de nós. Esse é Caifás, irmãos. Um homem mau, que está se levantando contra o Senhor Jesus. Esse plano, ele vai adiante, ele vai à frente. A gente sabe bem a história e a gente sabe que esse plano vai se cumprir lá na frente. Propósitos maus, homens maus já lutavam e se opunham ao nosso Senhor Jesus. E é o que nós vemos aqui. Vão continuar se opondo contra os cristãos. Mas louvado seja Deus, irmãos, que esse texto ele não para aqui. E nós caminhamos então para a parte final do texto.
Olha só que interessante, propósitos maus por parte de Caifás, mas o texto não parando por aqui, continuando no verso 51, diz o seguinte, olhem aí o texto. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Talvez você ainda não esteja entendendo, mas pastor, você acabou de falar mal de Caifás, e olha o que o texto está dizendo, que ele profetizou que a morte de Jesus seria uma morte substitutiva, onde ele morreria em favor da nação, do povo de Israel e de todos quantos ainda se achegariam ao Senhor. Irmãos, não é isso que Caifás quis dizer. O que Caifás quis dizer é o que nós já vimos. Ele quis manipular a situação com os seus propósitos egoístas. Foi isso que Caifás fez. Mas louvado seja Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque o mau intento dos homens coopera para os grandes propósitos do Senhor. E é isso que o texto está mostrando para nós. Caifás, ele diz as suas palavras com o significado que nós já vimos, mas Deus usa as palavras de Caifás para dar um outro significado, e essas palavras de um coração mau de Caifás se torna em uma profecia gloriosa por parte do próprio Deus, que cumpre os propósitos eternos do nosso grandioso Deus. Sabe o que está acontecendo aqui se fôssemos fazer um paralelo com o Antigo Testamento? Talvez algo parecido com o intento, eu não sei se vocês vão lembrar, do moabita Balaque, quando ele tem o intento de amaldiçoar o povo de Israel, e ele então chama o profeta Balaão e diz, vai lá e profetiza coisas ruins contra o povo de Israel. E Balaão vai, e quando Balaão chega para profetizar, ele não consegue falar senão bênçãos e coisas maravilhosas. É mais ou menos isso. O intento do homem é mau, mas Deus transforma o mal em bem. O intento do homem é mau, os homens perseguem a Cristo e os seus discípulos, mas Deus faz com que o mal e o ódio dos homens cooperem para que seus propósitos sejam estabelecidos na terra. Que maravilha, irmãos! Que maravilha saber dessas verdades gloriosas. O que está sendo anunciado aqui é que Jesus de fato morreria pelos seus. É que Jesus de fato morreria para reunir um só povo, que eram os filhos de Deus. Não sei se vocês lembram, capítulo 10, versículo 16. O próprio Senhor Jesus já havia dito isso. E aqui nós temos uma relação muito forte do que Jesus já havia dito quando ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A obra que Cristo realizaria juntaria todo o seu rebanho, incluindo aqueles que estavam no aprisco dos judeus, que eram seu povo, mas também incluía os gentios espalhados por várias nações. E assim Deus ajuntaria os seus eleitos por meio do sacrifício de Jesus, que ainda estão sendo ajuntados, que ainda estão sendo chamados, a obra do Senhor continua sendo concluída a partir da sua morte. O Senhor morreu por nós, irmãos. O Senhor deu a vida por nós e, sem saber, Caifás está profetizando essa verdade aqui. Ah, meus irmãos, que verdades maravilhosas que devem nos encorajar diante das perseguições nessa vida. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas Deus sempre fez isso. Vocês lembram do diálogo entre Deus e Abacuque, no livro de Abacuque? Abacuque reclama da maldade do povo de Israel para Deus. Deus então diz para Abacuque, fique tranquilo, Abacuque, eu vou punir a maldade do povo de Israel. E sabe como é que eu vou fazer isso? Então ele diz o plano dele. Eu vou usar os caldeus, eu vou usar os babilônios para punir Judá. Eu vou usar homens maus para exercer a minha disciplina. E é tão interessante que, de fato, o povo babilônico insurge contra Israel, eles maltratam, eles matam, eles levam ao cativeiro.
Abacuque chega a questionar Deus, mas não é desse jeito, não precisa ser assim. E Deus diz, é assim que vai ser. Mas Deus diz também que vai punir os caldeus após permitir com que eles exerçam a sua maldade. Isso mostra que, na soberania divina, nós temos visto isso em outros sermões, o homem não deixa de ser responsável pelos seus atos. Deus é tão soberano e Ele lida com a sua soberania e com seus planos de maneira tão gloriosa, que mesmo não forçando o homem, e o homem sendo mal pelos seus próprios desígnios e desejos, ainda assim o mal do homem coopera para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Assim como Deus fez com os babilônios, a ponto de depois puni-los, porque eles eram responsáveis, mas era necessário que Deus disciplinasse seu povo. Deus usa o mal dos homens para cumprir os seus propósitos, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso, irmãos? Porque no tempo em que nós vivemos, se nos levantarmos como cristãos verdadeiros e vivermos a fé de maneira séria, abraçarmos a fé completamente em todas as áreas da nossa vida, podem esperar, nós seremos perseguidos de alguma forma. Nós sofreremos retaliação desse mundo. As pessoas se levantarão, porque este mundo, o sistema maligno, o próprio Satanás, odeia os discípulos de Cristo, odeiam a igreja de Cristo. E essa é uma realidade que nós devemos ter em vista. Olhem aí João, a gente vai chegar lá em outro dia, outro domingo, mas dê um pulinho aí em João capítulo 15, rapidamente. Olha aí o que diz o verso 18, irmãos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo, esse sistema maligno odiou o Senhor Jesus e odiará os seus discípulos. Odiará. Talvez você pense, pastor, não é bem assim. Por que não é bem assim, irmãos? Essa é uma verdade bíblica. Obviamente que nós não vamos sair por aí arrumando confusão com as pessoas. Mas o próprio Senhor Jesus disse em Mateus, quando ele fala dos últimos tempos, dos últimos dias e como seriam os homens e as coisas aconteceriam, ele diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O Senhor Jesus disse, nós estamos vivendo os últimos dias, desde a morte de Cristo, da sua ressurreição, estamos nos últimos dias. E ele diz, vocês serão perseguidos pelo meu nome. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Se nós vivermos piedosamente neste mundo, pode ter certeza, de alguma maneira, de um nível ou de outro, você vai sofrer perseguição. Se você viver como um verdadeiro cristão, vocês viram no carnaval agora? Uma escola de samba que simplesmente odeia famílias estruturadas. Isso é um valor cristão, não é verdade? Lute pela sua família e de graça você vai receber o ódio desse mundo. Queira criar uma família direitinho, nos padrões bíblicos, ame a sua esposa, seja marido de uma só mulher, as pessoas vão começar a te odiar. Essa é uma verdade, irmãos. Viver de maneira santa nesse mundo denuncia o pecado do mundo. E as pessoas não querem ser denunciadas, elas querem abafar os seus pecados, porque no fundo sabem que são pecadores, mas querem abafar. E uma vez que cristãos se levantam para viver a moral do reino de Deus, isso denuncia o pecado desse mundo. É por isso que o mundo odeia tanto os cristãos. Experimente, meu irmão, minha irmã, se posicionar publicamente, talvez, contra o aborto. Parece loucura, não é verdade? Mas se você se posicionar publicamente, é muito capaz de pessoas irem lá nas suas redes sociais e comentarem de maneira maldosa. E retrucarem de alguma maneira. Experimente se posicionar contra a agenda LGBTista dos nossos dias e dizer que você pensa contrário, que você não concorda com isso. Pessoas se levantarão, experimente. Talvez você experimente isso num nível menor, dentro da sua família, no ambiente de trabalho. Ou talvez não experimente, porque muitas vezes nós não vivemos o nosso cristianismo. As pessoas nem sabem que nós somos cristãos algumas vezes. Mas experimente, irmãos.
Experimente falar contra a pedofilia. Parece loucura, não é verdade? Mas há um lobby de pessoas poderosas querendo legalizar, querendo tornar comum a pedofilia. Como cristão, nós não podemos aceitar. Se levante e fale contra. Mais uma coisa, que talvez seja mais simples, se levante e pregue o evangelho para quem Deus colocar no seu caminho. Pregue o evangelho no trabalho. Eu sei que muitos de nós não pregamos o evangelho porque não queremos arrumar confusão com as pessoas, mas o Senhor nos mandou pregar a toda criatura. Pregue o evangelho e você vai ter problemas. Pregue o evangelho sem medo, sem detença. Diga no seu coração, antes importa agradar a Deus do que aos homens, e se levante para ser um cristão como as Escrituras nos ensinam a ser, como nosso Senhor Jesus foi. Siga os passos do Senhor Jesus e você vai ver o mundo se levantando contra você. O mundo se levantará. O mundo odeia os cristãos, como odiou o nosso Senhor Jesus. Mas nós não precisamos ter medo, irmãos. Nós não precisamos nos acovardar, porque nem mesmo Satanás colocando as mãos em nós, eles podem fazer com que os propósitos de Deus deixem de ser cumpridos. Nem se Satanás quando coloca as mãos em Jó, o máximo que ele consegue é fazer com que Jó, que antes conhecia Deus só de ouvir falar, passe a ver o Senhor nosso Deus, os propósitos de Deus sendo cumpridos na vida de Jó. Não tenham medo quando Satanás possivelmente coloca as mãos em Paulo, porque aquele espinho na carne era o mensageiro de Satanás para o esbofetear. O máximo que ele consegue é fazer com que Paulo não se ensoberbeça e humilde seja um grande servo de Cristo. Se o mal se levanta, o máximo que eles conseguem fazer é nos santificar, irmãos, nós que somos povo do Senhor. Por que medo, então? Coragem, irmãos, essa verdade é para nos encorajar. O mal se levanta e o mal continuará se levantando, mas cooperará para que os propósitos divinos e o triunfo divino seja cumprido. Nós já somos vitoriosos, nós somos mais que vencedores. O nosso Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, como vimos no último sermão. Nem a morte tem a última palavra. Nós somos vencedores, irmãos. Não precisamos ter medo e essa verdade deve nos encorajar. Deve encorajar o povo de Deus. Eu me lembro, e permitam-me aqui rapidamente contar, eu me lembro, irmãos, que quando eu resolvi dobrar meus joelhos em casa, no ano de 2022, e chamei Isabela para orar pelo Rio Grande do Sul, porque eu sabia da realidade do Rio Grande do Sul, e eu dobrei os meus joelhos para orar. Eu sou presbiteriano desde sempre. Viu, Rev? Eu sou presbiteriano desde 2010 e foi ali que Deus me alcançou, na Igreja Presbiteriana do Guará 2. Bela é presbiteriana desde os 2 anos de idade, tá, irmãos? Nós nunca tínhamos passado por isso, mas quando dobramos o nosso joelho e fizemos a oração, Deus, eis-nos aqui para o Rio Grande do Sul servir o Senhor lá, não importa onde o Senhor abrir as portas. Não conhecíamos ninguém, nada. Quando fizemos essa oração, algo muito estranho aconteceu lá na nossa casa, enquanto orávamos. Muito estranho. Ok, seguimos a vida. Semana seguinte, estou conversando com um missionário do Uruguai que ele disse, por conta própria, que queria levar meu nome para o Sínodo do Rio Grande do Sul. Eu falei, Deus está respondendo a oração. E quando eu estou conversando com esse missionário, Bela está me ligando, e Bela tinha dobrado os joelhos em casa mais uma vez para orar por isso. E algo muito estranho, diferente, mas extremamente estranho aconteceu novamente. Então, irmãos, eu vou dizer aqui para vocês, com muita sinceridade, eu cheguei a uma conclusão. E por que eu cheguei a essa conclusão? E depois ela se comprovou, porque quando fomos para o Rio Grande do Sul, coisas muito estranhas, eu diria que fora do normal e do natural, aconteciam constantemente na nossa vida, na nossa casa, na igreja. Irmãos, eu cheguei à conclusão que Satanás estava empreendendo esforços. E eu entendi que ele estava tentando assustar minha esposa. Porque se a esposa não quisesse ir, eu não iria. Eu não iria. Sabe o que é o mais engraçado? Que Satanás é um frustrado. E isso me deixou mais claro ainda de que eu deveria ir. E nós fomos. Pastoreei o coração da minha esposa. Passou uns bons bocados, mas pastoreei o coração. E fomos. Mas Satanás é um frustrado. Ele é um frustrado.
Eu não vou contar aqui detalhes, talvez você esteja curioso, tá, para saber as coisas que aconteceram. Se você quiser saber, marque um churrasco e me chame. E aí eu vou te contar os detalhes, tá certo? Não vou contar, você vai ficar com sua curiosidade. Eu vou comer muito churrasco até o fim do ano, viu? Mas, irmãos, Satanás é um frustrado. Se tem alguém frustrado, é Satanás e todos aqueles que se levantam contra Cristo. E nós devemos saber disso, para encarar com coragem a vida e servir o nosso Senhor com coragem. Vocês lembram daquela profecia, que eu caminho para encerrar, irmãos? Vocês lembram daquela profecia lá em Gênesis, capítulo de número 3, verso 15? No diálogo entre Deus e a serpente, ele disse: você pisará, ou melhor, você ferirá o calcanhar do descendente, se referindo a Jesus Cristo, mas ele pisará a sua cabeça. Aqui nós vemos a trama que vai culminar no ferimento do calcanhar do Senhor Jesus. Aqui nós vemos Caifás tramando, e ele achou que as coisas estavam dando certo. Ele achou que os seus planos estavam se cumprindo, e ele conseguiria acabar com o Senhor Jesus. Satanás, eu imagino que estava feliz da vida, e eu fico tentando imaginar, porque Caifás, irmãos, depois continuou, nós vamos ver isso mais à frente, os seus planos, mas isso aqui vai dar na crucificação do Senhor Jesus. E aí eu fico imaginando a cena, toda essa trama, e aí usando e me valendo do grande poeta Estênio Márcios, na música dele, O Que Ninguém Viu, ele relata de maneira poética o que estava provavelmente ou possivelmente acontecendo ali quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado. E ele diz, na letra da sua música, imaginem a cena, na crucificação de Jesus, os anjos com suas espadas, sem poder usá-la, tristes, chorando, vendo o seu Senhor recebendo a ira do próprio Deus, por meio das mãos dos homens, sendo crucificado. De cabeças baixas, sem poder fazer nada. O zelo deles estava retido. Por outro lado, os anjos caídos estavam triunfantes, se alegrando, talvez o príncipe deles, Satanás, com um sorriso incontido no seu rosto, pensando, agora é hora do triunfo. Aquele que é o prometido deles está sendo morto, está sendo esmagado. Ele estava achando que estava esmagando o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas, na verdade, o que estava acontecendo, irmãos, era que o plano de Deus de salvar um povo para si estava se cumprindo. Nos intentos dos homens maus, no ódio desses homens, o ódio deles estava cooperando para o triunfo divino, o triunfo da cruz do Calvário, irmãos. E o Senhor Jesus ali estava conquistando a nossa vitória. O Senhor Jesus ali estava pisando na cabeça da serpente. O Senhor Jesus ali, quando ele morre, 3 dias depois ressurge dos mortos, é como se ele olhasse para a morte e desse risada. Os intentos dos maus não podem impedir o triunfo divino, só cooperar. Alegre-se, povo de Deus, anime-se, não tenha medo de viver nesse mundo. Nós lutamos as batalhas dessa vida com a certeza da vitória. Essa vida é como neblina e passa. E nós não sofreremos a pena eterna porque Cristo sofreu no nosso lugar. Os maus continuarão se levantando, mas tudo que eles fizerem só cooperará para que os propósitos de Deus continuem sendo cumpridos. Avante, povo de Deus, nos alegremos, sejamos encorajados. Deus está conduzindo o seu povo, Deus está segurando na mão do seu povo, Deus já deu a vitória para o seu povo por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Curve sua cabeça e oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra bendita. Te louvamos, ó Deus, porque vivemos num mundo caído. Te louvamos porque muitas vezes o medo assalta o nosso coração. Te louvamos porque vemos a maldade do mundo. Vemos tiranos se levantando, ó Deus, contra os cristãos. Tiranos que querem ser os soberanos, ó Pai, entre nações. Mas na vida dos crentes verdadeiros há um só soberano, o nosso Senhor. E é por isso que tantos se levantam contra o cristianismo, Pai.
porque o cristianismo, os cristãos, são a verdadeira resistência contra o sistema maligno, contra Satanás. Mas nós somos a resistência que tem garantia da vitória, Pai. Te louvamos porque nos intentos dos maus o Senhor Jesus triunfou. Te louvamos, ó Deus, porque nos intentos dos homens maus, com todo o seu ódio consumado contra Cristo, na verdade, Cristo, recebendo o seu ódio, ele estava acima de tudo, recebendo a ira do Pai, nos substituindo na cruz do Calvário, morrendo aquela morte vicária, aquela morte que é o triunfo do seu povo. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Sabemos que, e não negligenciamos a dor da perseguição, ó Deus, a dor dos intentos dos homens maus. É difícil mesmo, mas podemos olhar lá para frente. Olhamos para a cruz de Cristo e para a sua obra consumada na cruz, que consumará a nossa vitória de uma vez por todas na sua segunda vinda. Isso deve nos alegrar no tempo presente. Ó Deus, te louvamos por esse grande sacrifício e por nossa vitória estabelecida por meio do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou e voltará para nos buscar. Te louvamos, ó Deus, te louvamos e rogo, ó Deus, que o Senhor nos encoraje com essas verdades para vivermos para a glória do teu nome aqui nessa terra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos